Saudações tricolores! Eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o canal do YouTube do podcast Esquadrão 71. Esse aqui é o secador tricolor da segunda rodada. Conforme tínhamos prometido lá no nosso programa do podcast, nós viríamos para o YouTube e esse é nosso primeiro programa no YouTube. Agradeço você que está assistindo aqui. Aproveitem, inscrevam no nosso canal. Ativa o sininho aí, compartilha com os amigos, nos ajudem a fazer esse canal crescer. Nossa ideia é que esse programa seja ao vivo, mas hoje nosso canal precisa de pelo menos aí 1.000 seguidores para poder fazer vídeos ao vivo. Então esses programas serão gravados. Hoje eu estou sozinho aqui fazendo a gravação. Esse é o programa piloto, primeiro programa. A ideia é que nos próximos programas outros participantes façam junto comigo. E quando a gente puder fazer o programa ao vivo, vocês todos possam participar aqui. A ideia do programa é a seguinte: a gente quer que o Bahia suba. Então, nós vamos analisar aqui a tabela, analisar os adversários, os jogos e qual é o melhor resultado desses jogos, pensando na nossa classificação. A segunda rodada começa hoje, terça-feira. Nossa ideia é que o programa vá ao ar sempre na noite, né, do dia anterior ao início da rodada. Então, se a rodada começa na terça, o programa vai ao ar na segunda de noite. Se a rodada começa na sexta, o programa vai na quinta à noite. Né? As rodadas da Série B geralmente começam ou na terça ou na sexta. Então, nós vamos seguir essa mecânica aí de estar sempre colocando um programa. A análise dos jogos do Bahia, a análise do contexto do clube continua lá no podcast, né, em áudio. Você pode nos seguir em todas as plataformas. Mas essa análise aqui dos jogos dos adversários nós vamos trazer aqui para o YouTube e para o Instagram. Você está nos assistindo também no Instagram. Segunda rodada, primeiro jogo de abertura, Vila Nova e Novo Horizontino. São dois times que não devem lutar com o Bahia aí pelo acesso. Então é um jogo um pouco indiferente, né? Um empate seria um bom resultado. Vitória de qualquer um dos dois também não faz muita diferença. O Novo Horizontino não jogou na primeira rodada, né? O adversário seria o CRB, mas CRB e CSA não jogaram na primeira rodada por conta das finais lá do Campeonato Estadual. Então, o Vila Nova pegou o Vasco, acabou empatando fora de casa, um bom resultado. O meu palpite para esse jogo aqui é empate ou vitória do Novo Horizontino. O segundo jogo da rodada, 9h30, Cruzeiro e Brusque. O Cruzeiro foi nosso adversário no primeiro jogo, na primeira rodada, perdeu para a gente 2-0 lá na Fonte Nova, faz agora a estreia dentro do Mineirão. O Cruzeiro deve ser um adversário do Bahia na luta pelo acesso, então até que o Cruzeiro prove o contrário, a gente vai torcer sempre contra ele, né? Então, nesse jogo aqui, empate ou vitória do Brusque seria a minha opinião, né? E uma coisa que aproveitar e fazer aqui uma observação, antes que alguém venha falar, né? Quem me ouve lá no programa sabe que eu falo vitória, né? Eu nasci e cresci falando vitória. Esse triunfo que é usado hoje aí é uma coisa mais recente, então meu costume é falar vitória, vai às vezes sair aqui triunfo, às vezes vai sair vitória, então pode deixar nos comentários aí o que vocês quiserem, mas minha ideia é continuar usando ainda a vitória, assim como eu falo lá no podcast, que é uma coisa que não me incomoda. Eu acho que nosso adversário ele está numa situação tão ruim para a gente dar essa importância para ele, que não merece, né, a gente fazer isso. Próximo jogo, Criciúma e Londrina. Londrina estreou ganhando do Náutico 2-0. Está empatado com o Bahia, né, em pontos em saldo. O Bahia está na frente do Londrina pelo critério de cartões amarelos. Então, nesse jogo aqui, nenhum dos dois devem também brigar ali pelo acesso. Nosso palpite aqui é empate ou empate. Seria o melhor resultado. Vitória de nenhum dos dois seria interessante. O próximo jogo, Grêmio e Chapecoense, assim como o Cruzeiro, deve ser o Grêmio mais ainda, né? Deve ser o candidato ao título. O Grêmio tem uma folha de 10 milhões, então torcer aí sempre contra o Grêmio até que ele prove o contrário. Chapecoense e Grêmio na Arena, primeiro jogo do Grêmio em casa, estreou empatando fora contra a Ponte. Nosso palpite aqui é Chapecoense. Bahia e Náutico, né? Já fizemos a análise lá no podcast, quem não ouviu pode ir lá ouvir, programa 078, tá no ar em todas as plataformas, né? Nós estamos no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Apple Podcast, qualquer uma plataforma que você... Cashbox, qualquer uma. Nós estamos lá, procure lá, @Esquadrão71. Temos lá um programa tratando desse jogo. Vamos mudar de página aqui agora. O jogo Operário Ponte Preta. A Ponte estreou empatando com o Grêmio em casa.
Foi rebaixado do Campeonato Estadual, não deve ser um time que vai brigar aí pelo acesso, operar da mesma forma, apesar de ter feito um bom primeiro turno de Campeonato Estadual. Um empate aqui seria um bom resultado ou uma vitória da Ponte. Ituano e CSA devem ser dois times que brigam pelo acesso, né? O CSA vem forte de muitos anos, subiu e acabou caindo. Disputou a Série A recente, né, 2018. Acabou caindo, mas todos os anos ele vem disputando, né, sempre ali próximo do G4. E o Ituano fez uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, que é um campeonato muito forte. Então, podem ser adversários do Bahia. Meu palpite aqui seria empate ou vitória do CSA, porque não jogou na primeira rodada, acabaria ficando um pouquinho distante do Bahia, mas continua no empate. Sampaio e Tombense não devem ser adversários do Bahia. O Tombense estreou o campeonato, começou o campeonato empatando. O Sampaio perdeu para o Sport, né, fora de casa, 1-0, um gol ali já quase no final do jogo. Esse resultado é um pouco indiferente. Empate ou vitória do Tombense, né? O Tombense deve ser um dos candidatos ao rebaixamento, então o Tombense tirar pontos do Sampaio agora seria interessante. Guarani e Sport são dois times que devem brigar pelo acesso, né? Pelo menos nessa primeira projeção, na projeção inicial. O Guarani fez um bom campeonato paulista, o Sport fez a final do Campeonato do Nordeste, estreou, né, na primeira rodada, ganhando do Sampaio, fazendo a obrigação em casa. Então o ideal aqui seria uma derrota do Sport. E o Guarani vai brigar com a gente, mas acho que nesse primeiro momento agora, já que o Sport ganhou o primeiro jogo, seria interessante dar uma segurada, uma freada no Sport aí. Próximo jogo, CRB e Vasco, eu fico aqui com um empate. Mais um empate, né? Nesse início de campeonato é até um pouco mais difícil de avaliar, mas o CRB deve lutar pelo acesso, como vem lutando nos últimos anos. O Vasco também é um candidato, apesar de ter estreado empatando o jogo contra o Vila Nova, em casa, né? Foi um resultado considerado ruim para o Vasco. O Vasco vem com bastante investimento aí na próxima janela pode fazer boas aquisições, então segurar o Vasco é importante. E o CRB, que não jogou, também deve lutar. É o nosso próximo adversário. Não, o próximo é o CSA, não é o CRB. Então, torcer aí para que eles empatem. E se tiver que ter alguém aí que ganhe, que seja o CRB, né, que joga em casa e não jogou na primeira rodada. Então é isso. Tá aí nosso primeiro sacador tricolor. Vamos fazer isso todas as rodadas, como disse no início do programa. A ideia é fazer ao vivo com a participação dos ouvintes. E por enquanto a gente não consegue ainda fazer, porque precisamos de seguidores no canal do YouTube. Pedir para vocês aí que sigam, que nos ajude a fazer esse canal crescer. Se gostaram, deixe suas críticas aí. Se não gostaram também, digam que ficou ruim, né, para que a gente possa melhorar. Um abraço a todos e até a terceira rodada.